amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. A gente vai ler do Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos seus filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. Graças a Deus. Nesse momento, então, que estamos aqui, nesta casa bendita, a proteção dos nossos amigos espirituais, que possamos tranquilizar nossos corações e nossas mentes, focar o nosso pensamento no que vai ser passado hoje para nós, dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do Cristo, que muito contribui para a nossa evolução espiritual. Vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor e compaixão, por todas as oportunidades deixadas no caminho para nós, por todos os amigos e inimigos do caminho com os quais aprendemos a caminhar no bem ou no mal, que possamos assim nos alertar, vigiando e orando a cada dia, e nossa caminhada servirmos com todo o nosso aprendizado, servirmos de exemplo aos nossos irmãos que caminham junto de nós, que ainda não compreenderam essa doutrina bendita. Que possamos então estar em paz, tranquilos, e ao retornar para os nossos lares, possamos levar toda a paz que encontramos aqui e toda a sabedoria que Deus, nosso Pai, através dos seus mentores, dos nossos amigos espirituais e dos amigos que aqui vêm palestrar para nós e estudar conosco, possamos assim seguir em frente com a consciência tranquila de que estamos seguindo no caminho correto. Que assim seja então, pedimos então a permissão do Pai, a Mestre Jesus, a doutora Bezerra de Menezes, mentor desta Casa de Luz, a permissão para dar por iniciada a primeira parte do nosso trabalho. Graças a Deus. Bom,
tema de hoje, causas atuais das aflições, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo, itens 4 e 5. O palestrante veio lá do Canadá, para quem não conhece é meu filho, tá? Que vai palestrar para a gente hoje, tá? Deus abençoe você, tá? Bom, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande poder retornar a essa casa, né? Eu digo retornar porque, enfim, por conta dos compromissos, né? Não consigo estar aqui sempre, né? Apesar de estar todos os sábados, mas a terça-feira tem um calor próprio, né? A gente gosta bastante desse ambiente e é nesse ambiente onde nós temos contato com a doutrina do Cristo e de fato aprendemos, né? E damos aí um pontapé na nossa evolução. Bom, como já foi anunciado, o tema Causa Atual das Aflições, do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo em si já começa trazendo reflexões muito importantes quanto à necessidade das aflições, né? A necessidade principalmente das aflições bem vividas, aquelas que nos trazem aprendizados. E, especificamente, os itens 4 e 5, vamos falar sobre essas causas das aflições que acontecem nessa própria encarnação. Tá? Mais à frente, e aí na semana que vem, nós veremos, né, as causas anteriores das aflições, mas esses itens específicos tratam daquelas causas da presente encarnação. E quando nós nos debruçamos lá no início desses itens, Kardec faz uma reflexão muito importante sobre que as aflições são de duas espécies, ou, melhor dizendo, promanam de duas fontes distintas. Umas que são causadas na presente encarnação e outras que são trazidas de outras encarnações. E ele deixa muito claro que não tem como passarmos por essa existência sem as aflições. Não há ser que passe por um mundo de provas e expiações, depois de ter passado por um mundo primitivo e seguindo sua trajetória, não há como passar sem sofrer aflições. A primeiro momento, isso pode parecer triste, né? Pensar que não importa a nossa condição, nós ainda assim passaremos por dificuldades, por aflições. Se olharmos com o nosso olhar humano, né, ou com o olhar daqueles que acreditam na única existência, é de fato uma visão fatalista. Né? Pensar que não teremos felicidade nesse mundo, ou teremos pequenos momentos de alegria, mas todos seremos tomados por essas aflições que nos chegam de todos os modos. Mas o capítulo ele vem dizendo que, como título, bem-aventurados os aflitos, como muito nos asseverou os apóstolos, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E de onde vem para nós esse consumo, né? Senão das letras do Evangelho? E é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje, para que a gente possa entender de fato o objetivo que Deus tem com essas aflições e quais os meios de nós nos desvencilharmos dessas causas atuais, ou seja, de não contrairmos na presente encarnação mais débitos, mais sofrimentos, mais dificuldades que são somadas a tantas outras que nós já trazemos e que serão levadas às próximas encarnações. Então, visto que todos sofrem, a gente tem que buscar meios de mitigar esse sofrimento, quando isso cabe a nós. Quando é nosso dever não criar novos débitos, não criar novas aflições, e sim passar por aquelas que já são impostas pela previdência divina, com o objetivo de nos fazer evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos espíritos imortais melhores, né? Em constante melhoramento rumo à tão esperada e tão sonhada felicidade.
que é muito diferente dos moldes de felicidade que nós temos nesse mundo, né? Nós atrelamos a felicidade a estados da vida material, num conforto financeiro, numa saúde, em bens materiais, na nossa família, no nosso companheiro, na nossa companheira de caminhada. Mas a verdadeira felicidade, tão esperada e que virá num futuro distante ainda, porque ainda precisamos passar por todos os degraus da evolução do espírito e do planeta, essa felicidade vindoura, ela é muito diferente dessa que nós falamos. Ela é, de fato, baseada na ordem, na consciência tranquila desse espírito imortal, de ter a certeza que passou pelas encarnações e fez o que podia fazer de melhor, o que estava ao seu alcance, e na maior parte das vezes tentou fazer ainda mais, tentou ser melhor, ajudar mais, ser mais fiel àquilo que Deus entregou como meta e missão nessa encarnação, aquele que busca cumprir o seu papel. Né? Essa é a consciência tranquila de um espírito evoluído, que sabe que passou por toda a trajetória que deveria passar, chegou ao final e consegue olhar para trás e ficar satisfeito com toda a sua trajetória. Quando nós pensamos em aflições, logo nós pensamos em fatalidades, em coisas que nos sobrevêm, né, que não é da nossa alçada, ou seja, algo imposto por Deus. Né? Sempre teve essa ideia, infelizmente, fora da doutrina espírita, né? Porque dentro da doutrina espírita a visão é completamente diferente sobre as aflições, mas em muitos momentos a humanidade enxergou a aflição, o sofrimento como um castigo divino, uma imposição por uma falta cometida ou algo que simplesmente a humanidade tinha de passar porque assim aprove a Deus. Quando, na verdade, quando o Espiritismo traz nesse capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito de aflição, ele traz justamente essa ideia de consequências das nossas escolhas. Eles nos mostram, os Espíritos nos mostram, que essa imposição divina não é ao acaso. Ele não simplesmente escolhe um filho e diz, esse vai sofrer e o outro vai ter uma vida tranquila. Não. Ele simplesmente analisa as nossas escolhas, aquilo que nós praticamos em vida, e a nossa própria consciência é que vai ditar quais serão as consequências. E essas consequências virão numa encarnação futura ou na própria encarnação. Kardec deixa muito bem claro, ao longo do texto, que não há falta, por menor que seja, que fique impune perante a justiça divina. Todos nós que aqui estamos pagaremos por tudo que nós não fizemos, por aquilo que nós fizemos de errado, por aquilo que nós pensamos de errado. E tudo isso nos traz a uma visão mais consciente acerca das aflições. Quando nós entendemos que as aflições não são impostas, mas que são as consequências das nossas escolhas, nós buscamos tomar decisões, fazer escolhas diferentes, com o objetivo justamente de ter uma vida mais tranquila, de não sofrer tanto com essas aflições que acontecem nas nossas vidas. Ele traz como um dos empecilhos para essa felicidade, aqui, momentânea, ainda que momentânea nessa vida, diversos sentimentos e ações como o orgulho, a ambição, a imprevidência. O orgulho sendo a maior delas, né? Pois nós sabemos que todas as outras dificuldades, todas as nossas outras ainda imperfeições, decorrem dessas duas dessas grandes maiores chagas, né? O orgulho e o egoísmo. Se nós examinarmos em essência e em profundidade todos os nossos defeitos, nós veremos
raízes no orgulho e raízes no egoísmo. Todas as faltas da humanidade decorrem desses dois lugares. E a ambição é algo que, infelizmente, é muito presente na vida humana, justamente na conduta daqueles que não enxergam essa trajetória como uma experiência espiritual, mas enxergam como um momento condicionado à materialidade. E para aqueles que acreditam em uma vida única, a ambição é algo que realmente se pratica, né? se corre atrás de querer ter tudo que seja possível para tornar, de fato, a existência mais tranquila. Só que com vistas a essa existência. E sem levar em conta as outras tantas fases que teremos no porvir e sem levar em conta aquilo que nós passaremos depois de deixado este planeta. E Kardec fala sobre quantos homens, né, que caem por sua própria culpa. Quantos homens que, por conta da sua imprevidência, por conta da sua capacidade de pensar no futuro, pelo seu imediatismo, tomam decisões erradas, que a primeiro momento pareciam as melhores decisões. Pareciam as melhores escolhas e aquelas que trariam as melhores consequências. Quando, na verdade, examinadas a médio e longo prazo, foram escolhas totalmente erradas, totalmente impensadas, totalmente imprevidentes. Quantos se arruinaram por falta de ordem? Quantos gênios nós conhecemos que, infelizmente, vieram a falir por falta de ordem, por não orientar os seus talentos e suas habilidades para Deus, para aquilo que se espera de fato que eles façam. E aí são espíritos detentores de uma intelectualidade gigantesca, mas ainda que precisam evoluir muito em moralidade. E aí acabam por empregar sua inteligência, seus dons, seus talentos em práticas ruinosas e que levam a consequências desastrosas e que vão reverberar para o resto da existência neste planeta e também por aquilo que lhes espera no plano espiritual. O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Por que em grande número de casos? Há tantos outros, né, que de fato nos sobrevêm, mas não porque Deus assim quis, mas porque nós trouxemos de outras encarnações. Mas esses infortúnios dessa existência, alguns provêm dessa fonte primária de existências passadas e outras provêm dessa própria encarnação. Então, nesses infortúnios da própria encarnação, nós como homem material, né, nós temos total responsabilidade. Já aqueles que nós trouxemos de outras encarnações, nós, enquanto espíritos imortais, somos responsáveis. Mas o espírito, para estar encarnado, precisa se valer de um corpo. E aí nosso corpo padece nessa encarnação por consequências erradas do espírito em outras encarnações. E não há maldade nenhuma nisso. Pelo contrário, há misericórdia e bondade divina. Porque Ele nos dá nessa encarnação tantas outras oportunidades de vencermos, de fazermos diferente e termos aliviado esses sofrimentos que deveríamos sofrer por termos contraído em outras encarnações tantos outros débitos. E quando nós falamos de sofrer essas consequências na presente encarnação, nós pensamos em encarnação presente só esse momento, né, desde o nascimento até a morte do corpo físico. Fato é que no plano espiritual ainda estamos na mesma existência. Uma nova existência só começa a partir do momento que o espírito reencarna. No plano espiritual ainda estamos sentindo as sensações do nosso corpo, agora fluídico, o nosso perispírito, que moldava
que era o invólucro desse corpo material idêntico. Então, quando nós falamos de aflições causadas nessa encarnação e sofridas nessa encarnação, nós não estamos falando só sobre esse período da vida material, mas nós falamos também das consequências no plano espiritual. Quando nós falamos sempre de consequências no plano espiritual, a gente se reporta ao livro Nosso Lar, né? É um dos livros mais difundidos dentro da doutrina espírita e às vezes, a porta de entrada para muitos espíritas, né? Existem tantos outros livros, mas Nosso Lar, de fato, chamou a atenção muito por conta do filme, muito por conta de ser uma leitura fácil, né? É um romance ali dividido em capítulos, então é uma leitura bem tranquila. No livro Nosso Lar, que conta a história do espírito André Luiz, nós temos essa ainda pequena amostragem do que nos espera no plano espiritual se tomarmos certas escolhas nessa vida. E para ser fiel ao que ele reporta aqui no livro, a gente vai ler alguns trechos e que a gente consiga, de fato, imaginar. Para aqueles que já viram o filme, vão fazer logo a associação a essas cenas. Mas que a gente consiga pensar tudo isso como sendo consequências de escolhas. Isso é muito importante. Quando a gente começa a examinar o livro Nosso Lar e prestar atenção que tudo aquilo que André Luiz passa diz muito sobre o que nós estamos plantando, quais são as nossas escolhas. Porque se nós, para aqueles que já leram, viram o filme, vão saber que André Luiz, enquanto encarnado, ele mesmo se julgava um homem comum, que não praticava o mal, que não era alguém que agia com violência, né, não física. Que, em um certo modo, vivia uma vida tranquila, né, de prazeres da vida material, né, tinha ali seus excessos, que ele não julgava excessos quando encarnado, e, com certeza, uma pessoa que viveu a vida que ele vivia, não esperava essas consequências tão desastrosas e tão danosas do plano espiritual. Ele começa o capítulo dizendo exatamente assim: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de amor. Então, já não se tinha noção de tempo. Ele desperta no plano espiritual sem entender, sem saber que horas eram, há quanto tempo ele estava ali, qual era a dimensão daquele espaço que, a primeiro momento, ele achava físico. Né? Perdeu totalmente esses sentidos. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Já tinha aí certas noções de que havia, de fato, desencarnado. No entanto, meus pulmões respiravam longos haustos. Ou seja, como é que eu já não pertenço ao mundo dos encarnados, mas eu sinto meu corpo, eu sinto meus pulmões encherem de ar? Como isso é possível? Né? E totalmente perdido no tempo e no espaço. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível assenhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava. Naquele momento de aflição, ele tentava, de alguma forma, salvar-se a si mesmo, né? Implorando por socorro e gritando sem muitas respostas. Lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam. Tudo isso, para ele, era novo. Não entendia como podia se sentir desencarnado, mas ainda com as mesmas impressões do corpo físico gravado no seu perispírito e tendo esses contatos
com essas formas diabólicas, esses irmãos que de fato perseguiam ele nas zonas inferiores. E ele continua. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, a visão ambiente era difícil, né? Uma neblina quase que constante, e aí a gente se reporta às cenas do filme, né? Um local lamacento, gemidos, gargalhadas, dor, sofrimento, e tudo isso sem que ele entendesse os motivos. Atormentava-me a consciência. Preferia a ausência total da razão, o não ser. Então, ele chegou num ponto onde ele preferia não mais ter consciência de si mesmo, não mais perceber aquilo que percebia ao seu redor. Preferia não ser. Tá? As lágrimas lavaram-me incessantemente o rosto. Apenas em muitos raros felicitavam-me a bênção do sono. Raros eram os momentos onde ele conseguia repousar. Mas ele diz que logo seres monstruosos acordavam, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Quando nós lemos tudo isso, parece muito distante da gente. Parece que não, isso não vai acontecer comigo. Eu estou buscando um caminho do bem, eu estou buscando ter condutas que me façam ser uma pessoa melhor. Só que nós nos esquecemos de algo primordial. Algo que vem antes da nossa conduta, que é de fato a nossa consciência. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cogitamos, mas não praticamos. Aquilo que nós temos vontade de fazer e não fazemos. Às vezes por falta de ordem. Às vezes por falta de disciplina, de cuidado conosco mesmo. Então, a primeiro momento, aqueles que não praticam o mal, como André Luiz e como todos nós esperamos um lugar tranquilo ao sol. Mas nós nos esquecemos das nossas responsabilidades. Nós nos esquecemos do nosso livre-arbítrio. E entender o livre-arbítrio em todo esse processo é o mais importante. Porque quando nós entendemos que Deus nos deu liberdade e espera de nós que todos nós caminhemos à perfeição, que todos nós busquemos Ele a todo momento, em todos os atos da nossa vida, nós trazemos para nós a noção de responsabilidade. Né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós voltaremos e prestaremos conta não só a Deus, mas às nossas consciências, que serão as que vão, a que vai nos cobrar do lado de lá. Todo esse estado dessas zonas inferiores, muitos dessas formas diabólicas, desses rostos monstruosos que apareciam para André Luiz, alguns de fato eram irmãos que lá estavam nas mesmas condições que ele. Mas muito disso era plasmado pela sua própria consciência. Quando nós entendemos que não é um Deus julgador que vai se apresentar diante de nós em um trono e julgará nossas condutas, mas que será a nossa consciência que está dentro de nós, que nos julgará constantemente, seja qual tempo vamos ficar aonde precisaremos passar. E da nossa consciência não tem como fugir. No plano espiritual, estando ou nas zonas umbralinas ou nas colônias espirituais, uma hora nós seremos chamados a uma nova encarnação. E aí, de fato, teremos, pelo véu do esquecimento, parcialmente, né, adormecido ali o nosso passado, a nossa consciência enquanto espírito imortal. Mas na presente encarnação, de que é o que trata as causas atuais, da nossa consciência a gente não consegue fugir. A gente pode deixar
um ato que praticamos no passado, o nosso passado. Mas a nossa consciência nunca se esquece desse erro que nós cometemos. E é ela que vai nos cobrar. E essa cobrança é de fato a mola propulsora de que se vale Deus para fazer com que nós consigamos evoluir. C.S. Lewis, um escritor protestante, um autor de As Crônicas de Nárnia, né, o livro mais conhecido, né, mas tem tantos outros livros muito importantes de reflexões acerca do cristianismo, né? Por mais que não dentro da ótica espírita, mas acerca do Evangelho, tem muitos acertos e vale muito a pena conhecer. Ele dizia que a dor é o megafone de Deus para o mundo surdo. E de fato, nós às vezes não escutamos a voz do Criador nos momentos de tranquilidade, nos momentos de felicidade. Mas quando já não há mais o que fazer, quando nós estamos de fato nos perdendo nessa encarnação, deixando a nossa missão do lado, deixando os nossos desejos, as nossas vontades de agir para o bem de lado e agindo só em favor das coisas materiais, aí nós somos chamados ao exame de consciência, não de forma espontânea, mas imposto pelas aflições. Quando essas aflições chegam, é aí que muitas vezes vamos recobrar nossa consciência e dizer, opa, não estou sozinho nesse mundo. Não posso fazer o que eu bem entender. Todas as minhas escolhas, todas as minhas ações terão uma consequência nessa vida. Às vezes não para mim diretamente, mas para aqueles que me rodeiam. Então, quando nós entendemos que essa liberdade de escolha, de fazer o que nós bem entendemos, é uma condição da alma humana, porque Deus nos criou simples e ignorante, mas colocou dentro de nós a centelha divina, as leis naturais imutáveis, e nos deu a possibilidade de evoluir e espera que nós cheguemos à perfeição. A liberdade deve ser uma condição da alma, porque se não houvesse liberdade, qual seria o sentido de nos criar simples e ignorantes e esperar que nós cheguemos a um determinado lugar? Já criava todos os seres perfeitos para habitar o universo e fazer com que a ordem reinasse, que as leis naturais fossem amplamente aceitas e praticadas. Mas Deus cria os espíritos para a perfeição e dá a cada um de nós essa condição inerente às nossas almas, que é a liberdade. Mas quando nós entendemos a liberdade como responsabilidade, nós entendemos que só depende de cada um de nós fazermos aquilo que precisa ser feito. Né? Que Deus não vai vir e descer da sua suprema inteligência e se apegar às coisas da nossa vida material e dizer, meu filho, faça isso, faça aquilo, eu tiro daqui, ponho aqui para te favorecer, para fazer com que você passe mais tranquilo. Não, ele é a suprema inteligência. Ele de fato sabe de todas as coisas, mas ele nos dá essa liberdade de escolha, para que nós tenhamos mérito em chegarmos à perfeição. Nós não chegaremos lá por uma concessão divina, nós chegaremos lá pelos nossos esforços, mas também pelo sustento que Deus nos deu desde o início até o final da trajetória. E chegando ao final da trajetória, em resposta a esse sustento que Deus nos deu, é que nós vamos trabalhar pelos nossos semelhantes. Em sendo espíritos perfeitos, voltaremos aos mundos mais primitivos para auxiliar a evolução desses outros irmãos. Então, Deus não tem para nenhum de nós uma existência vazia, sem propósito, sem destino. E aí, quando nós falamos de destino, e nós vamos tratar disso mais à frente, nós não estamos falando de predestinação, né? Nós estamos falando de destino como um local de chegada. Não que ninguém esteja destinado a viver uma forma já moldada por Deus, um roteiro já escrito. Não. Ele nos dá
liberdade de escolha, e nós, em dado momento na nossa evolução, adquirindo consciência, fazemos algo conhecido como planejamento reencarnatório, né? E nós buscamos ali colocar aquilo que nós vamos fazer em uma próxima encarnação, né? Às vezes, para alguns, é um pouco difícil compreender a onisciência divina, a questão do planejamento reencarnatório e o livre-arbítrio, né? Para alguns pode parecer contradição, né? Como é que nós planejamos o que nós temos ali de fazer, voltamos para cá sem se lembrar exatamente do que nós planejamos, e aqui podemos fazer o que bem entendermos, né? E se Deus sabe de todas as coisas, como é que temos liberdade, né? E aí, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mais específico, né? Esse livro é um compilado de 3 pequenos livros, são ensaios filosóficos, e aí Leon Denis é um autor indispensável no que tange a filosofia espírita. O que ele traz aqui são reflexões que por vezes nós não conseguimos fazer sozinhos, né? Ainda não nos colocamos na condição de espírito evoluído que era Leon Denis, e não conseguimos contemplar a grandeza de Deus como ele de fato contemplou. Isso aqui é um verdadeiro bálsamo nas nossas vidas. Se nós nos debruçássemos sobre a leitura desse livro, e mais especificamente o problema da dor, né, nós ganharíamos muito em conhecimento e em despertar de consciência para de fato fazermos aquilo que nós precisamos fazer, passar pelas aflições do jeito que Deus espera que nós passemos. Quando ele trata a respeito do livre-arbítrio, ele diz que a liberdade e a responsabilidade são correlatas no ser e aumentam com a sua evolução. A responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Então, se nós temos liberdade, que é uma condição inerente à alma humana, se nós adquirirmos responsabilidade quanto ao uso dessa liberdade, aí de fato conseguiremos uma condição de existência digna. E digna de quê exatamente? Mas digna de sermos chamados filhos de um Pai misericordioso, amoroso e bondoso. Sermos dignos porque estamos praticando aquilo que Ele espera que nós pratiquemos. Quando nós usamos da nossa liberdade com responsabilidade, com consciência, nós adquirimos dignidade. E essa dignidade é que faz, de fato, o crescimento da nossa moralidade. Não há como evoluirmos moralmente senão através da responsabilidade. A evolução intelectual é muito fácil. É necessário que a gente sente e estude, né? Não tem outro caminho. Quer evoluir intelectualmente? Leia mais, estude mais, aprenda mais, exercite mais. E sua consciência atingirá a intelectualidade. Agora, a moralidade depende de tantos outros fatores. A moralidade reside dentro da liberdade. E é uma balança muito difícil de se manter em equilíbrio. A liberdade que o mundo nos proporciona, a liberdade que o dinheiro nos proporciona, e conciliar isso com a responsabilidade, com querermos ter uma existência digna, de chegar ao final, olhar para trás e dizer, fui o mais forte. Não mais forte que os outros, mas mais forte do que eu não fui outrora. Eu venci as aflições que me foram postas por débitos passados, mas eu venci também as minhas más inclinações e eu evitei as causas atuais de mais aflições. Quando ele trata do livre-arbítrio e concilia o livre-arbítrio com essa presciência divina, ele faz uma reflexão no sentido de como conciliar nosso livre-arbítrio com a presciência divina.
perante o conhecimento antecipado de que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Ou seja, se Deus sabe de tudo, realmente nós somos livres? Realmente nós estamos fazendo aquilo que queremos ou nós estamos seguindo um roteiro programado por esse Deus que sabe de todas as coisas e, por consequência, conhece todas as nossas atitudes? Questão complexa e árdua na aparência, que fez correr rios de tintas e cuja solução é, contudo, das mais simples. Mas o homem não gosta das coisas simples. Prefere o obscuro, prefere o complicado e não aceita a verdade senão depois de ter esgotado todas as formas do erro. E ele vem explicando ao longo desse capítulo que a ciência infinita, divina, ela não determina nossas ações, mas ela conhece quais serão as ações que nós tomaremos, porque nós fomos criados pelo mesmo Deus. E ele faz uma reflexão aqui que nós podemos aplicar na vida material. Quando nós conhecemos uma pessoa de tal forma, né, um familiar nosso, por exemplo, alguém que convive com a gente diariamente, alguém que a gente sabe da sua rotina, sabe dos seus dias. Se nós colocarmos diante dessa pessoa duas opções, nós que conhecemos essa pessoa saberemos qual opção ela vai escolher. Nós sabemos disso porque nós conhecemos aquela pessoa, não porque nós determinamos que aquela será a escolha que ela vai tomar. E Leon Denis diz que Deus conhece a natureza íntima de cada um. Ele sabe qual escolha nós vamos tomar. Não que ele determinou essa será a sua escolha, mas nós construímos o nosso interior com o somatório das nossas existências. E ele, sendo a ciência infinita, tendo a ciência infinita, ele conhece desde quando fomos criados, simples e ignorantes, ainda passando por princípio inteligente até nos tornarmos espírito. Ele acompanhou toda essa trajetória. E ele conhece quem somos e por isso sabe qual escolha nós vamos tomar. Então, dizer que temos liberdade, que Deus sabe de todas as coisas, não é controverso, mas é justamente muito explicativo. E sabendo das escolhas que nós vamos tomar, ele, por ser a misericórdia infinita, ele ainda nos faculta o auxílio dos Espíritos. Ele nos dá a cada um anjo guardião, um espírito protetor a quem nós podemos recorrer a todo momento. Nós não precisamos de um ambiente propício, nós não precisamos da condição de vida propícia, nós não precisamos de oferendas, nós não precisamos de fazer holocaustos, nós não precisamos de um templo, nós precisamos nos recolher ao nosso interior e pedir humildemente o auxílio de nosso anjo guardião. E ele, de imediato, agirá em nossas vidas, com a permissão divina. Independente do malfeitor que seja, aquele que ora com fervor e pede o auxílio do anjo guardião para o bem ou para livrá-lo de uma aflição, o anjo guardião responderá imediatamente. Aquela aflição que é de necessidade do nosso espírito para a nossa evolução, não será excluída, mas será amenizada. À medida que nós, primeiro, oramos, mas em segundo lugar, agimos. Não adianta também nos recolhermos no nosso íntimo e clamarmos a Deus, aos anjos, aos espíritos e continuarmos ali, inertes, sem fazer nada pela nossa evolução, sem criar essa consciência de que nós somos os agentes da nossa história. E nós precisamos, através da nossa liberdade, agir com responsabilidade e criar um ambiente mais tranquilo. A liberdade é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir seu destino. E aí, destino no sentido de local final, da destinação, de onde vamos chegar.
Quando nós entendemos isso, nós começamos a pensar duas vezes antes de agir. Nós começamos a fazer o que Agostinho de Hipona nos orientava quanto ao exame de consciência. Quando nós, ao final de um dia, deitarmos, examinarmos nossas ações friamente. Não examinarmos as nossas ações da nossa própria ótica e como é conveniente, né? Porque se assim fizermos todas as noites, nós vamos dormir tranquilos. Fiz o que eu deveria fazer mesmo, estava certo, fulano agiu de forma ruim comigo, eu respondi na mesma moeda porque eu estava certo. E aí o nosso exame de consciência não valeu de nada, né? Valeu para inflar o nosso ego e falar, eu sou o maioral mesmo e estou certo. Quando ele trata do exame de consciência, ele fala de examinarmos a nossa conduta de fora. Tentar esse olhar para fora da vida material. E é esse exercício que faz com que consigamos construir consciência. Quando a gente se coloca para fora da materialidade, quando nós examinamos a nossa vida friamente, nós enxergamos os atos ruinosos e nós tomamos consciência. Só que só isso não basta. O exame de consciência, ele se inicia no dia anterior e termina no dia seguinte. Quando nós, ao acordarmos, examinando tudo aquilo que nós examinamos antes de dormir, nós tentamos corrigir aquilo que dava para corrigir e aquilo que já não tem mais volta, fazer diferente. No novo dia que surge na nossa existência. Quando a gente fala de consciência e de exame de consciência, a gente fala justamente de disciplinar nossos pensamentos. E é a parte mais difícil, como eu disse. A evolução moral é a mais penosa, é a mais demorada, mas é a única que vai fazer com que a gente, chegando no plano espiritual, nós tenhamos um local melhor. Nós tenhamos uma estada mais tranquila. A disciplina do pensamento é algo que deve estar presente na nossa vida à medida que a gente busca criar consciência. Quando Emmanuel fala a Chico Xavier, disciplina, 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 ele não estava falando, citando aí 3 vezes ao acaso, Chico, tem que ter muita disciplina. Ele estava dizendo que, olha, não é só ter disciplina do ponto de vista material. Eu tenho ali, Chico tinha um horário determinado para estar ali para psicografar. Não era só seguir essa disciplina, esse rigor de alguém que executava um trabalho, mas é de manter a disciplina quanto aos pensamentos, de fato não querer mal a ninguém, de pensar coisas boas de si próprio e das outras pessoas. Mas isso não é fácil, mas também ninguém disse que seria. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, o resto aí é contigo. Não tem muito o que consolar mais, O consolo maior já está posto. A gente é que precisa buscar, a gente é que precisa criar essa consciência. E no livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, assim, a gente costuma dizer que são livros de cabeceira. Se a gente for colocar tudo na cabeceira mesmo, vai faltar espaço no quarto. Mas assim, são livros que a gente deve procurar, pelo menos consultar, Olhar ali a série psicológica da Joana de Ângeles, sem dúvida, é algo que a gente deve... O espírita que busca estudar e conhecer um pouco mais da doutrina e se melhorar, por consequência, não tem como fazer isso sem pelo menos olhar, aquilo que Joana de Ângeles traz sobre psiquismo humano, que traz sobre pensamentos e tudo mais, porque é a chave da nossa evolução
no capítulo, na parte 8ª desse livro, ela diz que de fato nós somos o que pensamos. A gente costuma dizer que, do ponto de vista biológico, material, nós somos aquilo que comemos, né? De fato, o nosso corpo é produto da nossa nutrição, é produto daquilo que nós ingerimos, mas somos, no sentido de espíritos eternos, né? Nós somos aquilo que nós pensamos. O pensamento é o alimento do espírito, né? A gente costuma sempre dizer que nós somos um ser trino, né? Um ser tricotômico. Nós somos corpo, perispírito e espírito. E nós temos o dever de alimentar esses 3 corpos. A gente alimenta o nosso corpo comendo, a gente alimenta o nosso perispírito tomando passe, fazendo uso da água fluidificada, orando, né? Se colocando em posições de adoração, de contemplação a Deus. E nós alimentamos o nosso espírito através de estudo, através da palavra de Deus presente no Evangelho de Jesus. Nós alimentamos através dos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos. E quando ela diz que somos aquilo que pensamos, ela nos desperta a consciência. Mas só o despertar da consciência é só a nossa oração lá sem ação, né? Tendo a consciência despertada, é preciso agir em benefício próprio. E ela diz que a chave dessa disciplina do pensamento é fiscalizar e disciplinar as ideias. Isso em todas as áreas da vida, né? Se nós nos propusermos, sei lá, escrever Vamos falar assim da vida acadêmica, né? A Vitória que passou por isso recente, a gente até comentou na mocidade. Quando você se propõe a escrever uma tese de conclusão de curso, não tem como você chegar só com as ideias soltas e ir colocando no papel e achar que vai surgir dali um texto. Se você não sentar, pegar essas ideias esparsas e organizar e ter ordem, disciplina nas suas ideias, não sai uma frase, né? Não consegue se concluir um raciocínio. Só que muitas das vezes na nossa vida material nós estamos tendo essas ideias esparsas. Nós estamos tendo um pensamento bom aqui, a gente vira a esquina e pensa mal do outro ali. Então a gente não tem ordem nos nossos pensamentos. A gente pensa durante as horas que estamos acordados, desde coisas boas até coisas ruins e que são reprováveis a nós mesmos. Quando nós começamos a fiscalizar os nossos pensamentos, é preciso que a gente pense da seguinte forma: se esse pensamento fosse falado em voz alta, seria meritório a nós mesmos? Né? As pessoas que estão ao meu redor gostariam de ouvir esse pensamento? Porque as pessoas que compartilham o mesmo espaço material e físico não podem ouvir. Mas os espíritos ouvem. Mas Jesus ouve. Mas o seu anjo guardião ouve. Então, nós pensamos e achamos, bom, ninguém está me ouvindo. São os meus pensamentos. Não posso ser culpado dos meus pensamentos. Mas quando nós despertamos a consciência de que aquilo que nós pensamos cria o nosso redor, tanto físico quanto espiritual, né? Aquela pessoa que tem pensamentos pessimistas cria uma psicosfera pessimista e atrai negatividade, atrai fatalidade, coisas ruins. Aquele que tem um olhar mais positivo, mais realista da vida, cria uma condição mais favorável à evolução. Então, quando a gente fala que precisamos fiscalizar e disciplinar essas ideias, tudo aquilo que vem na nossa mente, a gente precisa pensar, primeiro, de onde veio aquele pensamento. Isso é meu? Se nós examinarmos os nossos esforços para evoluir, o pensamento ruim, a gente vai dizer, bom, isso não é meu. Mas engana aquele que pensa assim. Porque nós ainda temos muito a evoluir, muito a fazer por nós mesmos.
Aquilo não é nosso, talvez, nessa encarnação. Nós já estamos tentando não pensar naquilo, mas aquilo ainda faz parte de quem somos como espíritos. Ainda tem muita coisa que nós praticávamos no passado, coisas que nós achávamos normal e fazíamos aos montes, que nessa encarnação nós já reprovamos, mas aquilo ficou gravado no nosso espírito. Aquilo preencheu quem nós somos enquanto espírito. E nós precisamos trabalhar para burilar isso, né? Então, quando a gente começa a fiscalizar esses pensamentos ruins, eles, uma vez pensado, não tem como dispensar, né? O pensamento não volta. Ele está com você. O que você tem que se esforçar para fazer é substituir aquele pensamento ruim por um pensamento bom. Falou, opa, peraí, eu não posso pensar isso, né? Eu não posso pensar isso de certa pessoa. Ou melhor, eu não posso pensar isso de ninguém. Então eu substituo isso por um pensamento um pouco melhor. E aí Joana de Ângeles vem dizendo aqui que ela vem dando recursos para a libertação, ou melhor, para a liberação dos sofrimentos. E ela traz alguns itens muito importantes. Ela diz que precisamos considerar todos os indivíduos como os dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e lhe se dedica, por isto mesmo, credor de receber todo afeto. Então, quando a gente olha para um semelhante, a gente precisa enxergar nele alguém digno de receber também amor, de ser uma pessoa amada. A primeiro momento, pode parecer difícil com aqueles que nós não temos afeição, por aqueles que nos querem mal. Mas se a gente pensar que essa pessoa foi digna de receber amor de outra pessoa, isso já nos impele também a amar esse nosso irmão. Quando nós olhamos para o malfeitor que seja e pensar que a mãe dele, quando bateu os olhos, quando ele saiu do ventre, amou ele também é digno de receber nosso amor. Então, se nós começarmos a pensar que todas as pessoas, em um dado momento, receberam esses afetos, receberam amor e que são capazes e que são dignos de receber um pouco de amorosidade, nós começamos a recuar quanto às nossas condutas mentais acerca dessas pessoas. Nós começamos a enxergar que nós precisamos agir com bondade, com amorosidade, porque isso só tende a nos fazer bem, só tende a criar para aquela pessoa um ambiente espiritual melhor e mais tranquilo. Ela continua dizendo que precisamos identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Quando a gente começa a olhar que as outras pessoas têm traços de bondade, que as pessoas podem fazer melhor, podem ser melhor, nós começamos de uma certa forma, seguindo esse roteiro, tentar estimular isso na outra pessoa. Ninguém é tão ruim que não tenha um pouco de qualidade. E é nessa qualidade que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita deve agir e estimular para que essa caridade, para que essa bondade, essa boa conduta dessa pessoa se multiplique. Né? E aí a gente começa a, de uma certa forma, bloquear nossa mente desses pensamentos negativos quanto aos outros. E aplicar compaixão quando agredido. Né? Isso é máxima do Cristo, dar a outra face, né? Ou seja, não é você se entregar para que seja agredido novamente, mas você mostrar que existe um outro lado, mostrar que existe também bondade e que aquela pessoa é digna de receber. Isso já muda tudo. E, por fim, o amor deve ser uma constante na existência do homem. E essa última sobrepõe, né, e abarca todas as outras. Se o amor for uma constante presente nas nossas vidas, nós começamos a, primeiro, amar a nós mesmos e, em amando a nós mesmos, nutrir também esse amor pelo nosso semelhante. E quando nós começamos a fazer isso nessa encarnação, ou seja, seguir o roteiro do Cristo, não tem nada de miraboloso a ser feito, mas é algo muito difícil.
seguir o roteiro do Cristo nesse mundo. Né? Mas o cristão não é aquele que acerta sempre, mas aquele que erra e busca se melhorar, aquele que se limpa sempre. Né? Então, antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los. Né? Então, lembremos sempre do disciplina, disciplina e disciplina. Né? Nós temos 3 corpos. Nós precisamos de disciplina com o nosso corpo físico, de disciplina com o nosso perispírito e de disciplina com o nosso espírito, de disciplina com os nossos padrões mentais. Se nós buscarmos essa conduta que seja condizente com o que Jesus espera, nós evitamos causar novas aflições nessa encarnação. E aí, nós teremos uma existência tranquila nessa encarnação e nós faremos com que a próxima seja menos aflitiva, que seja menos dolorosa. Né? Para finalizar, com uma frase de presente também na obra de Leon Denis, mas que vem até ser, de uma certa forma, também comentada por C.S. Lewis anos depois, sobre Deus, de uma certa forma, nos golpear com essas aflições, não por uma escolha dele, mas por consequências das nossas escolhas. Ele diz que a dor é o cinzel divino, que esculpe o espírito para a luz. E a cada pensamento disciplinado é um passo rumo à felicidade verdadeira. Então, se a gente entender essas aflições como o golpe do cinzel divino, qual artista que esculpe, né, numa pedra bruta, dura e enrijecida, que a primeiro momento ninguém vê beleza, né? Mas depois dos fortes golpes do cinzel, aquilo se molda e mostra o que tinha dentro, não o que veio novo e de fora, mas aquilo que tinha dentro, a essência. E a nossa essência enquanto espíritos imortais é boa, porque nós fomos criados por um Pai que é a suprema inteligência, que é a misericórdia, a bondade infinita. Por consequência, nós estamos direcionados ao bem. Né? O que faz com que nós balancemos ainda na linha tênue da vida são as nossas escolhas. É a nossa liberdade mal empregada. É a nossa liberdade sem responsabilidade. Então, entender a dor, as aflições como oportunidade de crescimento, a gente só tem a ganhar com isso. Né? Mas só entender a dor sem, de fato, ter uma conduta que seja submissa a essa vontade do Criador, que é da vontade dele que a gente passe por essas aflições, sem revolta, sem ira contra Deus, por conta de, meu Deus, eu só faço o bem, por que eu estou sofrendo isso, por que isso comigo? Quando a gente entende, né, que Deus não coloca fardos pesados em ombros que não aguente, a gente começa a entender a dor como oportunidade de crescimento. Né? Entendendo as aflições como consequência de nossas escolhas, e se nada passa impune, a gente tem que trabalhar por se melhorar. A gente tem que trabalhar para não contrair novas aflições, e aquelas que já contraímos, nós conseguimos, de fato, nos eximir desses débitos nessa encarnação. Então, o amor, de uma forma geral, é o caminho que todo espírito tem que percorrer para chegar à perfeição. Não tem como aquele espírito se tornar puro, perfeito, se não amar. Né? Se não amar as criaturas, se não amar a Deus e se não amar a si próprio. Né? E esse amor passa pelo entendimento. O nosso amor que Cristo nos falou não é esse amor paixão, condicionado às pessoas, à materialidade, mas é o amor ágape, é o amor divino, é o amor renúncia, é aquele que dá tudo de si sem precisar de nada em troca. Esse é o amor. Né? E esse amor, ele é construído através dessas múltiplas aflições que nós passamos nessas encarnações. Então, que a gente consiga entender a importância das aflições
e que a gente consiga exercitar mentalmente os nossos pensamentos para caminhar para onde é a nossa meta, né? Nada dessa vida importa se nós pensarmos que somos seres que viemos aqui para colher experiências, né? Mas também para deixar os débitos passados para trás, conseguir não ir para uma outra existência e carregar mais débitos, mas chegar sempre com a conta subtraída e não acrescida de outras dívidas, né? Então esse é o objetivo nosso enquanto espíritos, né? E o Evangelho nos dá os subsídios para isso. Então, que a gente tenha mais consciência acerca dos nossos pensamentos, em primeiro lugar. Não há como ter conduta boa com pensamentos ruins, né? A árvore má não dá bons frutos, e bons frutos não podem, e maus frutos não podem prover de árvore boa. Então, que a gente tente sempre ser essa árvore boa, que por consequência nossos frutos serão bons. Que a gente regue as raízes, né? E as raízes daquilo que nós fazemos é o nosso espírito. E nós vamos regar esse espírito através dos bons pensamentos, através das boas vibrações. E nunca nos esquecendo do nosso anjo guardião, que é aquele que tem a responsabilidade de cuidar de nós e é o que pode agir diretamente nas nossas vidas. Então a nossa conexão com ele precisa ser constante e, acima de tudo, a nossa conexão com Deus, né? Que a gente hoje lembre do exame de consciência antes de dormir e no dia seguinte consigamos fazer as coisas diferentes e sermos pessoas melhores, espíritos imortais melhores. Aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, pois em oração é a voz do Mestre fala. Aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Então, fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus. Pai de infinito amor e misericórdia, Criador dos céus e da terra. Agradecemos, ó Pai, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez encarnarmos e podermos deixar os débitos das outras encarnações sanados. Tu nos criastes livre de culpa, Senhor, porque és justo
e soberano. Nós é que, por vezes, transviados que somos dos caminhos do Senhor, nos colocamos em situações de dificuldades que geram em nós a culpa, que geram em nós a tristeza advinda das aflições. Mas que em tudo tu és misericordioso, e até nisso tu pensaste. E nos dá infinitas possibilidades, em meio às aflições deste mundo, de nos tornarmos espíritos melhores. Afastai, Senhor, de nós as tentações. Afastai os maus espíritos, aqueles perseguidores de outrora, que eles entendam que já não somos mais os mesmos e estamos buscando um pouco de mudança. E humildemente convidamos a se ajuntar de nós nessa caminhada em busca da felicidade. Conceda-nos, ó Senhor, forças para continuarmos a seguir. Acalenta o nosso coração, envolve nossa alma em seu amor infinito e em sua bondade. Dai-nos motivos para acreditar na vida. Dai-nos, ó Senhor, a consciência tranquila que virá através das nossas boas escolhas, dos nossos bons pensamentos. A tu, nosso anjo guardião, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Suporta-nos nesta caminhada, aliviando em nós o peso da materialidade e nos lembrando sempre de que somos espíritos criados por Deus com destino à perfeição. Que possamos, durante toda a nossa estada neste planeta, fazer o melhor de cada um de nós, nos esforçar por mais, para chegarmos do lado de lá e nossa consciência nos cobrar que nós não tenhamos tanta culpa, que nós não cheguemos ao final dos nossos dias e como o trabalhador infiel, digamos, perdi o meu dia, e que também não cheguemos ao final de nossa vida e digamos, perdi também a vida. Que nós tenhamos novas oportunidades ainda nessa encarnação. E que com o auxílio dos bons espíritos e com as permissões do Criador, nós conseguiremos. Nós triunfaremos sobre nós mesmos, sobre quem nós fomos no passado e nos tornaremos nova criatura. Porque assim Deus quer e nos permite recomeçar todos os dias. Obrigado, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Nos leve em segurança aos nossos lares, que saiamos daqui preenchidos por tua presença. E que ao tomar o passe, cuidemos do nosso perispírito. E ao chegar em casa, para repousar, cuidemos do nosso espírito, pensando no que fizemos no dia de hoje e melhorando no dia seguinte. Permita-nos, Deus, acordar amanhã para fazermos diferença. Assim seja.